Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro O Prodígio. Este livro é da Emma Donoghue e é uma edição da Porta Editora. Esta autora é a mesma autora do Quarto Jack, da Dança das Estrelas e de tantos outros. É uma autora que eu ainda só li o Quarto Jack, mas gostei muito da escrita e tenho vários outros dela que eu quero ler. E apanhei este numa boa promoção, não resisti a comprá-lo e estava bastante intrigada com a sinopse deste livro. Basicamente este livro conta a história de uma criança que deixou de comer e continua a sobreviver. Então a nossa protagonista é uma enfermeira inglesa que é contratada para ir vigiar a criança, para atestar sobre o que é que de facto ali se passa, se é uma fraude e a criança anda a comer às escondidas, se trata de um milagre, porque estamos a falar de uma zona muito pobre da Irlanda, pessoas muito ligadas às superstições das fadas e da religião e terem aquelas orações todas naquelas horas certas e serem muito devotas. Então esta enfermeira é levada para lá para vigiar a criança e quando lá chega e começa a vigiar a criança começa a definhar à frente dos olhos dela. Então isto era mais ou menos o que eu sabia da história, sabia que era uma enfermeira que ia e que a criança começava a definhar. Não sabia nada desta parte da fé, apesar de eu ter visto no Goodreads que o livro estava categorizado dentro de fé e de mistério, mas eu não tinha percebido exatamente onde é que a fé vinha aqui parar. E a questão é aqui precisamente essa. Estamos a falar de uma criança extremamente devota, extremamente religiosa, por influência da mãe e da família, e estamos a falar aqui de uma família muito pobre e que vive com aquelas crenças absolutas. Estamos aqui a falar muito de fundamentalismo. O livro toca muito em aspectos da religião que são bastante controversos e alguns que me fizeram bastante aflição. Estamos a falar de metáforas da igreja que antigamente se interpretavam como certezas. Estamos aqui a falar de temas um bocadinho complicados e que a nossa protagonista, sendo anglicana, mas não sendo crente ou sequer com práticas religiosas, sente muito o contraste, não só da cultura irlandesa, mas também a cultura daquela fé e daquelas rezas, daqueles hábitos regulares de oração. Tudo isso confunde muito a nossa protagonista. Então, aqui nós temos estas personagens a criança, que é a Ana, que não come há 4 meses e que continua viva, que já de si é um milagre, não é? E então nós temos aqui este mistério de como é que ela consegue sobreviver, e o mistério complica-se quando ela começa a mostrar de facto sinais que está a morrer à fome, literalmente, e não é por não haver comida, ele pode estar comida à frente dela, ela simplesmente não come. Então nós temos aqui montes de questões que a enfermeira também coloca ela própria, que começa a investigar, a tentar perceber. No início ela acha simplesmente que a Ana está a comer às escondidas e que aquela população a quer passar como uma virgem, mártir, santa ou o que for para idolatrar. E depois começa de facto a ver a criança a definhar e a perceber, não, ela de facto não está a comer, mas o que é que aconteceu nestes 4 meses para ela continuar a sobreviver e agora estar a morrer? Portanto, temos aqui esta questão do mistério. O livro é bastante negro, devo desde já dizer, eu não estava à espera disso. Aliás, eu só depois de comprar o livro é que fui ver ao Goodreads a classificação dele e ele não está muito bem classificado e eu percebo porquê. O livro tem partes muito paradas, muito repetitivas. Tem esta nossa protagonista, a enfermeira, há momentos em que sinceramente apeteceu uma banala, porque ela tinha as coisas à frente dos olhos dela e não as via. Às vezes estava-me a revoltar um bocado, mas temos muita calma. Eu penso que a autora conseguiu muito bem dar aquele ambiente estranho do lugar onde ela está. A gente tem mesmo a sensação que estamos a observar um ambiente onde não queríamos estar, que é exatamente o que a protagonista sente. E aqui o livro consegue ter momentos muito parados, muito repetitivos, em que a enfermeira está e pensa, mas será disto, será daquilo? Houve conclusões a que ela chegou quase ao final do livro, que eu já tinha chegado na primeira página, quase. E essa parte da lentidão, eu percebo que é propositada, mas foi uma coisa que tirou bastante ritmo de leitura. Ao mesmo tempo,
tem esta questão do mistério que se adensa em várias dimensões e primeiro vamos para um lado e depois para o outro. Eu tinha as minhas suspeitas e, em parte, pelo menos eu estava certa, mas houve aqui sempre pormenores que me surpreenderam e gostei bastante do desenlace. Penso que não seria o desenlace que a maior parte das pessoas estaria à espera. Penso que se calhar também não seria o desenlace que se calhar que faria o maior sentido para tudo isto, mas acho que da forma que a autora conseguiu desenrolar fez bastante sentido para a história em si, para a história que é e para o tipo de personagens que são. Não há muitas personagens aqui, as que há são bastante fortes, bastante bem detalhadas, mas este ambiente é tão negro e tão pesado e tão, às vezes, revoltante e um bocadinho agoniante. Eu penso que a autora conseguiu aqui no final moldar as coisas de forma a encaixarem com toda esta história tão estranha e às vezes um bocado macabra. É uma história para adultos, é mesmo uma história para adultos que pode ter aqui alguns gatilhos de ligação com os filhos, de mortalidade infantil, portanto tenham em atenção essa questão, se pode ser algo que vos vai incomodar antes de ler este livro. Tem aqui muitas questões sobre fé que são interpretadas às vezes de uma forma completamente distorcida. Também deixo esse aviso porque se uma pessoa com fé for ler este livro muito crítica, não vai conseguir apreciar o livro, porque nós temos mesmo que ir com mente aberta para perceber o que é que aquelas personagens pensavam e de que forma é que aquelas personagens viviam a sua fé, porque há momentos em que eles tratam a fé aqui como um elemento tão destruidor para o ser humano e de um Deus tão cruel que tira e que mata e que obriga a passar fome e a joar e a torturar. E há aqui momentos bastante complicados e bastante negros, portanto fica esse aviso, não é um livro que vai agradar a toda a gente, não é uma leitura fácil, apesar de se ler facilmente, porque a autora tem um estilo de escrita, já no Quarto Jack também era um tema bastante mais forte, mas ela tem um estilo de escrita espetacular, muito bem descrito, mas ao mesmo tempo que não é cansativo e que nos leva sempre a querer ler mais, mesmo nas partes em que estava mais parada e eu não estava tão interessada na história, eu queria continuar a ler por causa do estilo da escrita da autora e acho que esse é um dos melhores pontos deste livro. No final não era de tudo o que eu estava à espera de uma história completamente diferente, não estava à espera deste mistério ser o ponto tão fulcral e desta parte tão negra que tem e desta questão da religião ser tão fortemente abordada. É um livro que alerta contra o fundamentalismo, penso que já referi, e é quase a moral que a gente tira desta história, é muito ligado também à mentalidade que as pessoas têm e à forma como as pessoas têm de viver as coisas, de viver a fé, de viver a sua religião e a forma como as pessoas acreditam nas coisas e a forma como a nossa mente se fecha às coisas muitas vezes influencia toda a nossa vida e todas as pessoas que estão à nossa volta e este livro explora muito, muito essas questões. Portanto, fica o aviso, é um livro um bocadinho mais pesado, não é um livro para toda a gente. No final de contas, eu dei 4 estrelas, gostei bastante desta leitura, mas teve para mim alguma confusão e teve esses momentos mais parados que para mim me tiraram um bocadinho de ritmo da leitura, mas é um bom livro ainda assim. Se estão à procura de um livro que aborde estes temas controversos, se estão à procura de mais um livro desta autora que tem uma escrita espetacular, então aí é um livro que eu vos recomendo. E é isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre O Prodígio da Emma Donoghue. Digam-me se já leram este livro ou se já leram outro da autora, se ficaram curiosos para ler este, digam-me tudo aí em baixo, eu vou gostar muito de saber. Não se esqueçam, se quiserem comprar este livro, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não tem qualquer custo adicional, mas ajuda-me a mim a crescer o projeto e eu agradeço-vos muito. Agradeço-vos também se acabaram de chegar aqui ao canal, se subscreverem, é muito importante para fazer crescer aqui o canal, para fazermos crescer aqui os sonhos de uma leitora, para sermos cada vez mais a recomendar livros e a falar sobre histórias que nos fazem felizes. Não se esqueçam ainda de deixarem um gosto neste vídeo e de partilharem com todos os vossos amigos que estão à procura de uma leitura de mistério com a escrita espetacular desta autora. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!